Olá, estudante da segunda série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre cálculos químicos. Vamos começar? Então, o elemento químico é identificado como sendo uma agregação de átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, das cargas positivas, com o mesmo número atômico Z maiúsculo. Então, a gente usa o Z maiúsculo para representar o número atômico, e o número atômico significa a quantidade de prótons que aquele determinado átomo tem. Então, um conjunto de átomos com a mesma quantidade de prótons fazem o elemento químico. Para Robert Boyle, o elemento químico era uma substância pura que não pode ser decomposta em outras espécies químicas. Então, as ideias aí, os conceitos que foram mudando conforme a passagem do tempo sobre os elementos. Já o Berzelius introduziu a química à escrita simbólica que utilizamos até hoje, o símbolo dos elementos químicos que temos na tabela periódica. Depois, o Mosellet diz que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o número atômico, e é a definição que a gente usa hoje. E aí a gente pode representar um elemento químico dessa maneira aqui. Então, sempre na parte de cima, a gente vai colocar a massa atômica, que é a soma do que temos no núcleo do átomo, ou seja, o número de prótons e nêutrons, certo? E o Z aqui embaixo representa o número atômico, que é o número de prótons. Então, em cima temos a soma de prótons e nêutrons, e embaixo somente o número de prótons. E aí, o símbolo ali do elemento químico, que às vezes é uma letra maiúscula somente, ou uma maiúscula e uma minúscula. Agora o conceito de massa atômica, tá? Então, de acordo com a IUPAC, que é o órgão internacional que regulamenta a química, a massa atômica do átomo é expressa em unidades de massa atômica, o minúsculo é o símbolo. O isótopo do átomo do carbono 12 mais comum, que possui massa atômica igual a 12, foi utilizado como padrão para determinar a grandeza física da unidade de massa atômica, que é o que a gente chama de 1U. Então, ela é uma unidade de comparação. Desse modo, estabeleceu-se imaginariamente a divisão do átomo do carbono em 12 unidades iguais. Assim, uma unidade do carbono 12 foi definida como a unidade de massa atômica, o U. Então, cada unidade de massa atômica equivale. Então, 1U equivale a 1,6 vezes 10 na menos 24 gramas ou 1,6 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Então, estamos falando aí de átomos, então os números são bem pequenininhos mesmo. E aqui a gente tem uma representação dessa divisão, A gente tem o átomo do carbono 12 dividido em 12 partes iguais, como uma pizza, e uma fatia dessa, uma unidade de massa atômica, é uma dessas 12 partes aí da divisão do carbono 12. Imagine a seguinte situação: para pesar um átomo de flúor em uma balança imaginária, seriam necessários 19 U's para equilibrar os pratos, ou seja, 19 fatias para equilibrar os pratos e dar a massa do flúor. Para saber a massa atômica de um átomo de qualquer elemento, basta compará-lo a 1U, ou seja, 1/12 da massa do carbono 12. Por exemplo, o átomo do oxigênio possui massa atômica 15,9994 U, ou seja, o átomo do oxigênio é 1,3 vezes mais pesado que um átomo de carbono 12, através aqui da comparação. Nesse vídeo, nós falamos sobre cálculos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!